Olá pessoal, eu sou a Paula Pfeiffer do Crônicas da Surdez e do Clube dos Surdos que Ouvem, e hoje eu quero te perguntar se você já ouviu falar nos PSAPs, P-S-A-P, Personal Sound Amplification Products. Eles foram aprovados nos Estados Unidos, já estão sendo vendidos nas farmácias e em grandes redes de supermercado americanos. E por que isso é bacana e que diabo é isso? Como é que a gente pode falar em bom português? Os aparelhos auditivos são uma coisa, os PSAPs são uma coisa similar, porém infinitamente mais simples, com menos recursos e muito mais baratos. Então, nos Estados Unidos, um aparelho auditivo convencional começa custando a partir de $1.000, aquele bem basicão, e um PSAP começa custando a partir de $199, alguns até mais baratos do que isso, mas aí é muita chinelagem, como diz lá na minha terra. E o que esses PSAPs fazem de bom pelas pessoas com perda auditiva? Nos Estados Unidos não tem SUS, tá pessoal? O governo não dá aparelho auditivo, não dá implante coclear, dá é bom, né? Para ninguém. Isso significa que as pessoas têm que pagar do próprio bolso. E a maioria da população de 1,5 bilhão de pessoas com algum grau de surdez tem surdez leve ou moderada. Então são pessoas que ainda escutam muito bem em muitas situações, mas que têm muita dificuldade de entender a fala humana em situações de ruído, de barulho, lugares escuros, muita gente falando ao mesmo tempo. Então são pessoas que, por terem uma perda leve ou moderada, jamais verão grande benefício num aparelho que custa tão caro, convencional. Então, juntando Lé com CRE, ativistas do movimento das pessoas com deficiência auditiva nos Estados Unidos há alguns anos estão lutaram e conseguiram, mas foram muitos anos, tá pessoal, de luta, para que o FDA, para que o governo americano aprovasse a legislação dos PSAPs. E foi uma treta das grandes, porque isso significa que teremos em farmácias, em supermercados, dispositivos de amplificação sonora individual que não precisam de prescrição médica. Então, quais são os prós, quais são os contras, antes de você sair correndo para a primeira farmácia ou supermercado americano que você encontrar por aí? O primeiro contra, a meu ver, tá? Como pessoa com perda auditiva, que conversa com milhares de pessoas com perda auditiva todos os meses há quase 15 anos, que é casada com um otorrino, então estou sempre lá na clínica conversando com os pacientes e vejo cada caso, cada coisa que acontece. Vamos supor que você é uma pessoa que tem uma perda auditiva causada por um colesteatoma, um tumor no seu ouvido, que é uma coisa comum, embora em menor número. Se você não for no médico e for simplesmente lá, compra um device desses, começa a usar e percebe que está ouvindo melhor, beleza, problema resolvido, você vai continuar com o tumor no ouvido crescendo. E isso pode até colocar a sua vida em risco no longo prazo. Então tem várias questões em que a pessoa tem uma perda auditiva, mas ela também tem outras questões sérias de doenças do ouvido interno que precisam de tratamento, que precisam de uma avaliação física, clínica, de acompanhamento médico. Não é simplesmente bota um PSAP no ouvido e resolveu o problema. Então essa é a principal objeção dos otorrinos e dos audiologistas que são contra os PSAPs, tá? Mas a gente precisa ver o lado do paciente, o lado do consumidor, que é o quê? Eu quero ouvir melhor, mas eu não posso pagar por isso. E precisa ter uma alternativa para mim. Então, eu acho bacana que essa legislação tenha passado, porque grandes fabricantes de outras indústrias estão entrando nesse mercado. Então, a gente tem aí os AirPods, que já são quase um aparelho auditivo, se a gente for analisar criticamente, tá? A gente tem a Sony e outras grandes marcas entrando nesse mercado de PSAPs, e quando isso acontece, a tendência é o quê? Produtos cada vez melhores e também mais baratos, que é a grande questão da indústria da audição em pleno ano de 2023. A indústria continua exatamente do mesmo jeito, sem a menor intenção de mudar. E a única possibilidade de alguma mudança acontecer em termos de vamos baratear esses produtos, vamos separar o serviço do produto e dar liberdade para o paciente com perda auditiva, sendo massacrado por outros fabricantes de outras indústrias, que é o que possivelmente vai acontecer aqui na questão dos PSAPs.
Se você não acompanhou, eu acompanhei um pouco essa treta aí nos bastidores, em grupos, em sites de notícias. Uma senadora ou senador, agora eu esqueci, americano, chegou a fazer uma denúncia de que na consulta pública que foi feita nos Estados Unidos a respeito da legislação dos PSAPs, eles acabaram descobrindo que muitos funcionários da indústria da audição estavam deixando os comentários assim bem terroristas, assustadores sobre os PSAPs, e na verdade não eram pessoas com perda auditiva, eram funcionários de uma indústria que não queria que isso passasse de jeito nenhum, porque vai obrigá-los a mudanças, vai obrigá-los a baratear seus preços e repensar o seu modelo de negócios no longo prazo. Então, assim, sendo muito honesta, eu acompanho muita coisa dos Estados Unidos, aqui de fora do Brasil. Eu ainda não vi uma grande revolução nessa questão dos PSAPs, mas eu observo claramente a força do lobby da indústria e das pessoas que são contra o PSAP, tentando diminuir o seu valor ou destruir o seu valor. Tem várias pessoas até, eu diria assim, famosas nesse rolê aí, profissionais de saúde, aceitando serem pagos para falar mal dos PSAPs. Então, assim, eu me pergunto, cara, qual a necessidade disso? O cara que tem dinheiro, que está disposto a pagar uma grana por um aparelho auditivo, isso não é um problema para ele, ele vai continuar sendo teu cliente, porque ele olha para o PSAP da mesma maneira que eu olho para um óculos de camelô, vendido na banca de camelô. Não vai ver jamais o mesmo valor. Sabe que o trabalho do audiologista, a regulagem de aparelhos auditivos, ela requer anos e anos de estudo, de experiência e tudo mais. Então eu vejo muito valor no trabalho do fonoaudiólogo, mas eu também vejo o desespero das pessoas que querem comprar um aparelho auditivo e não conseguem. Aqui no Brasil, como a gente não tem regulamentação nenhuma sobre isso, tá? Volta e meia você vai encontrar um vendedor aí que diz que o Conselho Federal de Medicina, não, de Fonoaudiologia, proíbe que aparelhos auditivos sejam vendidos pela internet. Eu já contatei o Conselho Federal e me disseram, nós não temos nada a ver com isso, a gente não legisla e muito menos regula a venda desses produtos. Então, isso dá margem ao quê? Ao que a gente mais vê hoje, um festival de amplificador vagabundo da pior categoria, comprado em lotes da China, no Alibaba, no AliExpress por $5 e vendidos aqui na base da mentira, como se fosse um aparelho auditivo. Não é. No Brasil precisa ter registro na Anvisa e ser regulado por um profissional da fonoaudiologia, não se engane, tá? Então o cara vai lá e compra por $5 e revende aqui a R$1.000, R$1.500 na promoção e não ajuda ninguém. Porque os PSAPs, gente, eles não são feitos para serem regulados da mesma maneira que um aparelho auditivo, que você faz mapeamento da fala, você faz uma audiometria, o aparelho é regulado de acordo exato com aquilo que você precisa. O PSAP é uma coisa básica que já vem pré-programado de fábrica e que você vai poder fazer um ajustezinho ou outro, aumentar o volume e tal. Então a gente tem que ser realista do que é uma coisa e o que é outra coisa. Mas mais do que isso, entender o que está por trás desse rolê, o que pode vir a acontecer. Eu já conversei com alguns profissionais, principalmente gringos, que dizem sem medo, mas obviamente aquele sem medo do tipo não me identifica, que a inteligência artificial, da maneira como ela já existe, como ela já como a gente está vendo aí, ela já é capaz de regular aparelhos auditivos maravilhosamente bem e que a gente continua precisando de seres humanos para isso, porque é a maneira como as coisas são, mas à medida que a tecnologia for evoluindo cada vez mais, cada vez menos precisaremos do ser humano. Isso é uma questão, e não só para os aparelhos auditivos, mas para tudo. Então é impossível barrar o avanço da tecnologia. Como que a gente lida com isso enquanto pacientes, enquanto profissionais de saúde, enquanto executivos da indústria que quer fazer com que as pessoas escutem melhor? É muito difícil barrar todos esses avanços que a gente está vendo aí. Por consumidor, o nosso interesse é que cada vez
mais fabricantes, especialmente os gigantes, entrem no mercado de dispositivos auditivos para que a gente tenha acesso a produtos melhores, a produtos mais baratos, a uma experiência de compra, uma experiência do usuário mais simples, mais fácil, porque hoje, se a gente for analisar criticamente, falar das coisas como as coisas são, comprar um aparelho auditivo no Brasil e fora do Brasil também é uma saga. No Brasil, primeiro, pela falta total de transparência a respeito de preços, tá? E porque são exigências do tipo, você tem que ir presencialmente no lugar, você tem que ser avaliado, você tem que fazer uma audiometria, você tem que passar por todo um pitch de vendas ali, que às vezes não te interessa, você só quer saber quanto custa esse aparelho aqui, porque eu vou decidir se eu vou comprar contigo, ou contigo, ou contigo. Então é uma saga. A gente comenta lá no Clube dos Surdos que ouvem que saco em pleno ano de 2023 ter que colocar uma audiometria debaixo do sovaco e fazer a peregrinação toda vez que a gente precisa mudar de aparelho. É muito chato. Então é por isso que lá nos Estados Unidos os americanos se organizaram para ter acesso a uma opção segura para perdas auditivas leves e moderadas, e para poder pagar por elas, entrar na reabilitação auditiva de alguma forma, porque as pessoas querem ouvir melhor, não é? Se por acaso você tem alguma experiência, alguma dica, algum site, algum review, algum grupo nesse rolê dos PSAPs, deixa aí nos comentários para eu poder conhecer, ler e depois transformar isso em algum conteúdo informativo para as pessoas que estão interessadas nisso. Mas não esqueça, se você está assistindo esse vídeo, se você viu aí algum anúncio na internet de menor aparelho auditivo do mundo, melhor aparelho auditivo do mundo, que custa no máximo aí, bota R$3.000, não é aparelho auditivo. E se você tem alguma dúvida disso, eu não posso dar nome aos bois, porque aí depois me arranjam cada encrenca que vocês não queiram nem saber. Entra pro Clube dos Surdos que Ouvem, pergunta você mesmo para mais de 21 mil pessoas com algum grau de surdez. Peça indicação lá de médicos e de lojas e de fonos, de confiança de pessoas que já estão nesse rolê da surdez há muitos anos, já usam aparelho, já compraram, trocaram várias vezes. A gente tem muita informação para te dar, para que você não cometa erros que você não precisa cometer, para que você não rasgue o seu suado dinheirinho de uma maneira errada que vai te dar prejuízo, tá bom? Obrigado por terem assistido esse vídeo e se você ainda não se inscreveu, vou fazer a youtuber chata sem noção, se inscreve aí no canal. Beijão!